Salmos 31, verso 5, nos diz o seguinte: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quem já não teve medo de morrer? Quem já não sentiu por algumas vezes uma espécie de sensação de morte? E se nós lemos a Bíblia com atenção, nós vamos perceber que em nós pulsa tanto a vida quanto a morte. Mas para compreendermos bem o que o salmista está dizendo, nós temos que, obviamente, ir a Cristo. Na cruz, Jesus, ele clama da mesma maneira: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o mesmo acontece com Estevão quando apedrejado. Passagens que estão em Lucas 23:46 e Atos 7:59, respectivamente. O que nós precisamos compreender bem é que os salmos, eles são uma forma do ser humano reconhecer o sofrimento que há na terra e levar esse sofrimento a Deus, e assim ir gerando dessa forma a verdadeira fé, que é provada no fogo, como diz as Escrituras. Então o salmista não esconde o sofrimento, ele leva o sofrimento por reconhecer que ele sofre. Então a vida cristã é uma vida em que se reconhece que o sofrimento existe nesta terra e que quando nós levamos esse sofrimento a Deus, Deus nos dá a força necessária para enfrentarmos esse sofrimento e sermos testemunhas de outras pessoas. Essa ideia da vida cristã, ela se contrapõe ao helenismo, com as suas 4 escolas, e aqui, por oportuno, eu vou mencionar apenas 2, o estoicismo e o epicurismo, que acontecem justamente na mesma época em que Cristo esteve entre nós. Por isso a palavra de Deus diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, na plenitude do conhecimento humano, na plenitude da religião, na sua forma mais fundamentalista possível, e do império implacável que era o Império Romano. Cristo enfrenta os 3. O que acontece é que o epicurismo, ele prega que a vida deve ser desfrutada com prazer, que apesar de tudo, nós temos que sentir prazer, nós devemos viver pelo prazer. E esse é o verdadeiro sentido da vida para o epicurismo. Para o estoico, o verdadeiro sentido da vida é uma vida sem sofrimento. Então ele esconde os sofrimentos dele como uma forma de se auto-enganar num negacionismo que nós temos assistido nos últimos tempos, quando falamos de determinados assuntos com certas pessoas que não querem reconhecer os seus erros, os seus sofrimentos. E isso faz, obviamente, que muitos se tornem psicóticos, se tornem depressivos, psicopatas, porque vivem uma realidade que não é condizente com a sua fé verdadeira. Então, dentro disso tudo, a vida cristã ensina que
O sofrimento ele existe e ele deve ser levado a Deus. E é isso que Jesus Cristo faz o tempo todo e faz na cruz do Calvário. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O salmista acrescenta: tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Jesus, é claro que ele é o autor da remissão de todos os pecados, ele é o autor da remissão do pecado. Então, ele sofre também. A palavra não diz que Jesus vai à cruz sem sofrimento. A palavra não diz que Jesus vai à cruz com alegria. Jesus vai à cruz e provavelmente vai sofrendo muito, sim. A questão é que nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo para afastarmos esse medo da morte. Nós não precisamos temer a morte, ter medo da morte. Esse medo ele é natural, mas ele tem que existir até um certo ponto. Se ele passa de um ponto razoável, aí nós já não estamos mais tratando de um aspecto que o próprio Deus colocou em nós para nos preservar, porque se nós não tivéssemos medo da morte, nós aceleraríamos um carro a 300 por hora numa rua que tem que andar 10 e cheia de postes, e obviamente iríamos morrer. Então o medo da morte ele tem que existir como uma forma de frear a própria morte, né? Por isso Jesus não se atira do pináculo do templo, não tenta Deus. Mas o que é que Jesus nos ensina para que nós possamos administrar bem isso e no momento da morte morrermos em paz? Ele diz o seguinte: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está dizendo é que o grão de trigo ele é o Filho de Deus, e o joio, ele estava dizendo antes, é o filho de Satanás. O Filho de Deus, ele morre e gera muito fruto. E esse gerar fruto tem tanto sentido aqui na terra, material, gerar Cristo em outras pessoas, e também o sentido espiritual, que é gerar frutos no céu e ir para o céu. Então Jesus ele também vai dizer que o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino de Deus e o joio são os filhos do maligno. E para encerrar esse tema sem medo de morrer, vamos lembrar da passagem que Jesus diz lá em João 8 o seguinte: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Aqui eu tenho que deixar claro uma situação muito importante. Ou Jesus era um louco, insano, que nós não podemos tê-lo sequer como mestre, porque ninguém vai ter um mestre louco, insano, a ponto de dizer que ele de aceitar e dizer que ele é o Filho de Deus, ou nós vamos aceitá-lo ele como Filho de Deus e aceitá-lo que ele remiu a humanidade. Não tem uma terceira opção. Então, muitos chegam a mim e falam assim: Jesus é o meu mestre, ele é um dos meus mestres. Mas espera aí, da onde você tirou isso? Da Bíblia, ele fala tanta coisa linda na Bíblia. Mas ele diz também que ele é o Filho de Deus. Não, isso eu não aceito.
Mas por quê? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Então a pessoa está sendo contraditória. Porque se a Bíblia foi escrita por homens e ela não aceita que Jesus é o Filho de Deus, então ela não pode aceitar nada a respeito de Jesus Cristo. Então, que a oração que eu deixo aqui e que eu faço para mim é que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que nele nós tenhamos vida plena, a vida que se contrapõe à morte, a vida vivida em abundância que afasta a morte e a vida que reconhece que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e que nele nós estamos seguros, pois sabemos que deixando esta vida habitaremos no reino dos céus para todos sempre, olhando nos olhos mais belos que a humanidade já viu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tchau.